Olá pessoal, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui com mais um programa Falando com Magia, sempre procurando trazer para toda a nossa audiência um ponto de vista mais amplo, né? Pelo menos uma perspectiva do que a gente entende que seja o mágico, o místico, o esotérico, o esquizoterismo, como carinhosamente eu gosto de chamar. Hoje a gente vai estar abordando um pouquinho esse grande fascínio que as pessoas têm pelos oráculos. Talvez seja fruto da nossa própria consciência de que temos futuro e dependendo de como a gente olha isso, isso pode ser muito bom, isso pode ser muito mal, isso pode ser dar sorte, isso pode dar azar. Particularmente eu penso que cada um de nós podemos construir sim o nosso caminho, mas estão aí os oráculos, a terapia, e hoje a gente vai estar falando de uma conversa muito interessante com Euclides. Euclides, grande prazer estar aqui você com a gente, viu? Prazer é meu, Ari. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz Que em bom. poder agregar com a egrégora aqui de vocês. Mas eu tenho aquele hábito de a gente começar aqui a nossa conversa e nem fazer a apresentação aqui das pessoas, então eu vou te apresentar direitinho para mim não esquecer, tá bom? Tá bom. O Euclides Cardoso Júnior, ele é terapeuta junguiano, tarólogo, reikiano, terapeuta holístico, escritor e espiritualista. Rapaz, você tem bagagem, hein? Alguns anos, né? Há alguns anos. Eu tinha aqui, já há um bom tempo que a gente estava procurando alguém, né, para conversar justamente sobre o que me parece que seja uma grande especialidade tua, ou pelo menos onde você está dedicando sua energia, que é juntar a questão da terapia com o tarô e com outras práticas holísticas, né? É bastante normal a gente ver as pessoas vendo essas coisas em separado. Existem vários especialistas em Jung, eu tenho uma grande admiração por ele, mas eu nunca tinha visto alguém trazer com tanta propriedade esse mergulho no tarô, algo que inclusive Jung tinha um certo fascínio até. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, como é que começou sua carreira nesse sentido. Bom, o tarô ele surgiu na minha vida de uma forma muito inusitada, assim, né? Às vezes eu até conto e fica até difícil de entender essa relação, porque começou muito cedo. Começou com os meus 12 anos de idade. Tava jogando futebol com meu amigo. Lá, Você pá, gosta de futebol? gosto São de futebol. Paulino, São inclusive. Paulino, meu. São Paulo Futebol Clube. E jogando futebol com ele ali, era eu e ele, gol a gol, né? Cada um chuta, um defende, chuta, mas cansa, né? Chega um momento que cansa. E a mãe dele sempre foi cartomante, né? E sempre atendia, né? Sempre teve consulente na casa dela. E aí entramos para tomar uma água, né? Entramos lá, tal, tomei minha água, pá, e ele foi conversar com a mãe dele, foi falar com a mãe dele, ou a mãe dele chamou, não lembro exatamente. Eu sei que para tirar ele da sala, porque ela estava atendendo, ela deu metade de um baralho Lenormand, né, que é um baralho cigano, com o tarô de Marselha. E aí ele levou e pegou a bola, porque estava com ele a bola, tal, voltamos para jogar, vamos jogar agora, eu sou tal time, você tal jogador, tal, né? Aquela história de criança, né? Vamos agora trocar, agora eu sou o Raí, né? Aí eu olhei aquelas cartas assim, eu falei, caramba, né? Que é isso daqui, né? E me fascinou, assim, de primeira. E o gozado que não foi nem o Lenormand, assim, né? Até porque eu acredito que eu não tenho nem linhagem, assim, cigana para ter abertura e ter, sei lá, mais desenvoltura para ler carta cigana. Eu não consigo, né? Tem gente que abre tarô com carta cigana, com sibilas e tal, eu não. Meu negócio é o tarô. Então, as cartas do tarô de Marsella, talvez, né? Hoje eu faço essa associação. Porque hoje existem diversos tipos de baralho, né, então, como o Marcel ele tá ali classificado dentro dos tarôs clássicos, então ele tem uma pintura mais simples, né, ele tem uma direção de arte mais simples, e acho que a simplicidade me chama um pouco a atenção, porque de certa forma o Lenormand ele é mais rebuscado, tem, né, uns traços,
né, mais detalhistas, assim, tal, e eu não sei por que fiquei mais impactado. Também, talvez, Lenormand geralmente são baralhos menores, né, e o tarô, querendo ou não, por exemplo, o Marsella, ele é grandinho, né, São peças maiores, né? são peças maiores, né, são lâminas maiores, né. Lâminas. E aí eu comecei a ver aquilo ali e tal, e eu falei: "Mano", e ele me enchendo, né, "Vamos jogar, vamos jogar", eu falei: "Não, você não vai querer brincar com isso daqui?". "Ah, não, não quero, pode pegar pra você". Peguei e levei, né, pra casa, mas deixei escondido, né, afinal de contas, eu venho de uma tradição cristã que, né, a cartomante ali podia ser alguma coisa de bruxo, né, aquela coisa assim, né. Aí fiquei quieto, deixei guardado, eu lembro muito bem onde eu escondi esse baralho, assim, na casa dos meus pais tem até hoje, assim, um quartinho, só que o armário ele ficava meio que suspenso, assim, do chão, né. Aí eu enfiei lá no meio lá só pra eu saber onde ele ia estar. Só que certa vez eu fui procurar e não estava mais, sumiu, desapareceu, assim. Aí fiquei sabendo que minha mãe pegou e se desfez dele. E aí passaram-se alguns anos, em torno de 7 anos mais ou menos, e eu com 19 anos passei numa banca de jornal, assim, saindo acho que da escola, eu tinha ido jogar alguma coisa na escola, não lembro o que que tinha, mas eu sei que foi saída da escola e ir para casa, o percurso para chegar até o ponto do ônibus, eu vi uma revista, na época, Planeta, Planeta, grande planeta. e aí Todo tá mundo no meio ou leu ou tá lendo ainda hoje, né? tá Tem lendo até hoje, algumas. é. E ali foi quando eu tive o primeiro contato, assim, com o baralho completo e com a explanação de cada lâmina, né, de cada arcano. E aí eu comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar, e aí comecei a adquirir os meus primeiros tarôs, né. Na época era muito difícil de comprar aqui no Brasil, os importados, né. A editora Madra sempre lançou, assim, baralhos, né, mas nada como você querer ter aquele seu primeiro importado, né, aquele tarô que você vai batalhar pra comprar. E eu comprei de uma loja na Itália, que inclusive depois de alguns anos, assim, eu consegui realizar o sonho de ir visitar essa loja, conhecer o dono, porque na época ali na internet ali, 2000 mais ou menos, era, né, difícil demais. E a Lida já vendia, a loja chama Alida Store, fica em San Marino, na Itália. E E aí eu vi no site deles lá, né, tipo, venda de tarô, você tinha que fazer contato, e era por e-mail, e a compra era por e-mail, a transação era, meu, nem PayPal existia naquela época, eu acho. Não lembro como eu fiz pra comprar, mas eu sei que comprei. Eu comprei e chegou. Foi o tarô de Barbara Walker, que assim, ele tem uma, infelizmente eu não trouxe aqui, mas porque ele é o tarô que eu uso pra trabalhar mesmo, assim, né. Foi o meu primeiro tarô que eu comprei e consagrei, inclusive em ordens iniciáticas e tal, e eu uso ele para realmente trabalhar, né. Eu tô vendo que você trouxe bastante deles aqui, a gente vai falar bastante sobre os tarôs que você trouxe. E nessa época que você acabou com o jogo do futebol do seu amigo, acabou se encantando lá pelas cartas do tarô, você desde aquela época, como se faz isso? Como se inicia nisso? Basta ler e aprender e jogar? Ou como é que você vê hoje a relação do tarólogo com o tarô, com deitar cartas, como se costuma dizer por aí? Então, naquela época, por ser um adolescente, né, você tá ali, mas aquilo ali já foi algo que falou assim: "Espera aí, isso daqui tem algum significado". E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu guardei e escondi, mas não foi no dia seguinte que minha mãe descobriu aquilo e se desfez, entende? Deu tempo de Deu você. tempo de mexer um pouco, entendeu? Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Então foi indo, foi indo, foi indo. Quando eu me deparei de novo, porque até então, aí beleza, você começa, né, a querer ter de novo aquele contato, mas você não tem, então você acaba deixando entrar num certo esquecimento. Porém, como o tarot tá lá no inconsciente coletivo, então a hora que ele voltar, ele vai vir com as duas, com os dois pés no peito, Como né? bem dizia Jung, está lá no inconsciente coletivo. Exatamente. Aí foi em 99 mais ou menos que eu comprei esse do Planeta, e aí comecei a ler, estudar. E assim, a frase que tem até no meu livro essa frase, que se eu tivesse, desde o começo, dado mais confiança para o meu tarô, acho que diversos erros, diversas coisas eu poderia ter evitado.
Que interessante, porque o tarô, assim como outras artes oraculares, vamos colocar dessa maneira, é associado à ideia de que há um certo determinismo, há Sim. há uma certa condição da vida, existem eventos e os oráculos, no geral, eles tendem a fazer avisos sobre essas situações para como mapa, né? Uhum. Aliás, muitos usam esse nome mapa para orientar as pessoas a não entrar em desalinho com essas tendências, vamos colocar dessa maneira. Você concorda com isso? Acha que é uma boa a avaliação, uma boa descrição do que pode ser os Sim, oráculos? sim, porque, por exemplo, assim, eu entendo que os oráculos eles possuem duas classificações: os oráculos do estar e os oráculos do ser. Por exemplo, assim, se pegarmos o I Ching e olharmos para Jung, você vai ver que I Ching e astrologia, por exemplo, eles estão lá no livro Sincronicidade do Jung, Sim. 8/1, acho que é essa a numeração do livro do Jung. Não, enfim, não lembro o número. Mas, o ser e o estar são coisas completamente diferentes. Então, se você fizer um mapa astral, você vai ter toda a questão desde o horário que você nasceu, né? Mas as pessoas elas entendem que fazer um mapa astral é um só e acabou, não preciso fazer mais mapa astral, né? Mas não, você tem que consultar sempre o seu astrólogo para ele ver os trânsitos, para ele poder entender certas coisas, né? Então, justamente por a astrologia, o I Ching, a numerologia, elas estão para a qualidade do estar, né? Agora o ser, um jogo de búzios, tarô, né, runas, são oráculos do ser, né, Na essência. da essência, né? Então aí tem essa mistura, porque dentro da sincronicidade, muitas vezes a astrologia vai falar mais alto do que uma lâmina de um arquétipo do tarô, por exemplo, né? Um hexagrama do I Ching pode conversar muito bem com a numerologia, afinal de contas você vai traçar 6 linhas de baixo para cima, você vai ter um hexagrama. Se ele for mutável, você vai ter um segundo para você poder fazer a leitura completa do que o I Ching quer conversar com você, né? O livro das mutações. Então tem muito a ver também com a questão numerológica, né? Então, muitas vezes o ser e o estar entra nessa questão mais alquímica para o ser humano se compreender, né? É muito interessante você ter colocado essa perspectiva de ser e estar, né? Porque isso leva a gente para uma outra linha de pensamento. As pessoas gostam muito de dizer isso, eu sou, eu procuro. Inclusive, é um grande mantra dentro da espiritualidade, o eu Eu sou, né? sou. Ah, e a impressão que a gente tem, pelo menos a minha experiência tem passado bastante isso, é que nós sempre estamos alguma coisa dentro de um jogo, um certo jogo repetitivo, o que também nos leva à ideia de teatro da vida, arquétipos, e talvez de uma forma blasé, talvez até juvenil, mas a ideia é essa, pelo menos. Parece que estamos dentro de uma peça de teatro, ah, com bastante adversidade, venhamos e convenhamos, e que vem sem manual, né? Pelo menos ninguém nasce, ninguém tem um manual da vida. Você entende os oráculos como podendo ser esse manual? E aí, já aproveitando aqui um pouquinho, a gente vai começar a falar um pouco sobre terapia também, você é um psicoterapeuta. Como é que você vê a relação que existe hoje, de você fazer essa análise do indivíduo e como que o tarô entra como ferramenta desse trabalho? Se é que o nome ferramenta é bom, né? Sim, não, com certeza, é uma ferramenta de trabalho, né? Porque o tarô, ele é uma máquina de pensar. São 56 cartas menores, mais 22 maiores, que são os trunfos, né? E ali, por exemplo, com os arcanos maiores, você pode traçar a jornada do herói, do mito de Joseph Sim, Campbell, né? Do louco ao mundo. Então é basicamente a trajetória humana ali. Mas o tarô como ferramenta de trabalho para orientação, para adivinhação, por que não, né, previsões, né, entender coisas que aconteceram, né, que podem acontecer e que estão acontecendo, né. Então você consegue atuar com o passado, com o presente e com o futuro com o tarô. Então assim, uma consulta de tarô, há quem tire, faça uma tiragem com 3 cartas.
eu gosto de usar 5 baralhos. Eu uso Etela, o Thoth, esse Barbara Walker foi o meu primeiro que eu comprei. Uso um Rider-Waite, né, basicão, que é um vintage, ele é pequenininho, né, é mais fácil de manusear. Os 22 maiores do tarô egípcio. E tem um outro que eu acho que ele é mais contemporâneo, ele é mais moderno, ele é mais lúdico para você ilustrar com o seu consulente os arcanos, que é o tarô Light Seers, que é um tarô assim com uma direção de arte fenomenal. Eu, por gostar muito de arte, eu fiquei apaixonado por esse tarô e uso ele, Eu tenho um desse. Light Seers. Talvez seja pela direção de arte, talvez A seja porque é direção de muito arte dele é bonito. sensacional e fora que ele é muito lúdico, então, por exemplo, tá, devido à pandemia, consultas online, você pega a carta, coloca na frente da câmera para o seu consulente e fala: "Tó, ó o que está acontecendo", e ele ilustra exatamente aquela situação, né. Então numa consulta de tarô, como eu falei, tem quem jogue ali em 10 minutos uma pergunta, uma resposta, existem diversos métodos, né. Eu, por exemplo, não uso nenhum método específico, como por exemplo, cruz celta, mandala astrológica, peladan, eu tenho meu próprio método. Por isso que eu uso 5 baralhos. Então eu vou confirmando até fazer sentido para a pessoa, para que aquela consulta ela seja de fato algo terapêutico, né. Óbvio que tem aquelas pessoas que: "Ah, tira uma carta aí para ver tal coisa", você tira, você dá uma previsão, às vezes vai ressoar, não vai, porque o tarô é extremamente atemporal, então pode ser que ele dê um resultado de imediato, às vezes não, né. Então por isso que às vezes, podem apontar para o seu dedo e falar: "Ah, você errou naquela previsão, né. Calma, deixa o tempo passar". O tarô ele é temporal, ele é muito atemporal. Eu sei bem como é isso. A gente trabalha com magia e, com o passar do tempo, as coisas realmente começam a fazer todo sentido do mundo e, às vezes, pontualmente, a pessoa não faz essa avaliação. De qualquer maneira, assim, a gente vê tantos tarôs, né, existem, eu conheço vários e seguramente não conheço todos, e todos eles conseguem sintetizar isso, usar esse vocabulário. A impressão que eu tenho ali é que são um vocabulário com 22 letras e você constrói frases com aquilo. Por exemplo, assim, tem o tarô dos anjos, então ele vai vir com uma mensagem mais angelical. Tem o tarô das bruxas, foi o que eu falei, eh, podemos classificar em clássicos, modernos, né, e pós, né, que vem depois do Rider-Waite, digamos assim. Podemos pegar Visconde Sforza como um dos primeiros a surgirem ali, a serem descobertos, né, porque o tarô não veio do Egito, também não veio da Atlântida, não tem, registro como surgiu, né, Tem então registro nem da Atlântida? Bom, tem Platão, né? mas o tarô tá ali, né, então, essa ligação, né, de você ter baralhos clássicos, que são aqueles que, por exemplo, usam os arcanos menores, por exemplo, um 3 de ouros, é 3 moedas, né. Agora se você pegar um baralho moderno, como o do Rider-Waite, já tem uma simbologia diferente, né, que você consegue inclusive, eh, construir mais repertório para você poder, explanar sobre aquela carta, né, inclusive sobre o momento da pessoa. Às vezes a pessoa tá pegar uma ideia aqui, como eu falei do 3 de ouros, vai, a pessoa está num momento de questão financeira, de trabalho, mudo, não mudo, cai um 3 de ouros ali, pô, 3 de ouros, né. Então assim, você com a interpretação clássica, você vai ter a interpretação clássica, né, aquela leitura, né, talvez meio ortodoxa do tarô, né. Mas com tarôs mais modernos, como o Light Seers, né, que ele já está mais ali para uma linha já bem mais moderna, como o Rider-Waite você consegue ter uma construção de repertório melhor, né. Porém ali, cada carta tem um significado, entende. E o significado ele tem que ser respeitado. Isso é importante para a leitura do tarô. Saberem que ele tem um significado, só que a interpretação vai do tarólogo. Por isso que às vezes a consulta dá muito certo e a consulta às vezes não, depende do tarólogo, Isso faz né. toda a diferença, né? A pessoa que está avaliando e interpretando o que está. Por isso que eu também não acredito nessa história de que, para ler tarô eu preciso ter dom para ler o tarô. Que dom? Que Você dom? precisa Ele tá se. no nosso coletivo, ele já vem. Você falou de novo do coletivo, né? A gente vai começar a falar um pouquinho aqui de Jung e de inconsciente coletivo. Jung era
grande entusiasta do tarô, talvez pelas ideias que estão por trás justamente desse conceito de inconsciente coletivo. E você é terapeuta junguiano, a impressão que eu tenho é que a terapia convencional, quando ela está dissociada de medicação e dissociada de alguma outra ferramenta alternativa, ela fica muito limitada, ou pelo menos prolongada. Uhum. A efetividade daquilo, do ponto de vista de resultados, para quem está aplicando, ela tende a ser bastante mais longa. Você, quando soma os preceitos de Jung e essas ferramentas, isso dá uma aceleração no processo da pessoa, do consulente? Como é que é a tua experiência com isso? Sim, tem uma técnica que foi a minha defesa para me tornar junguiano, e, e é uma técnica criada por um homem simples, de uma forma conturbada, que usa toques sutis para acalmar a ansiedade, para aliviar estresse, leves depressões. Estamos falando de calatonia? Estamos falando de calatonia. Assim como o tarô pode ser muito bem usado por um analista junguiano, né? Porque o tarô ele vai trabalhar com a sincronicidade. Então, assim, eu particularmente uso apenas os 22 arcanos maiores. Por quê? Porque eu consigo, numa consulta, vamos ver aqui uma carta para entender algo inconsciente? Vamos. E aí eu embaralho e deixo o meu paciente escolher uma carta. Ele vai estar naquela jornada do herói que nós comentamos no começo, de Joseph Campbell. Sim. E foi muito estudado, né, por Jung. Se é publicitário como eu, a gente aplica, bom, eu pelo menos aplicava a jornada do herói em Tudo. todo que era A planejamento. jornada do herói tá em Rock Balboa, tá no Senhor Ah, dos sim. Anéis, tem tudo, né? Então, e no tarô, assim, ele vai funcionar dessa forma? Sim e não, depende de qual a forma que você tá atuando com a ferramenta. Se você tá usando ela de forma oracular, é uma coisa. Agora, se você tá usando ela de forma terapêutica, aí é outra conotação, né? Então, sim, tem ganho terapêutico. Você abrir uma carta dentro do seu consultório de psicanálise e psicoterapia, e você dá ali 3 verbos para o seu analisando se situar e um texto para ele ter uma compreensão de uma pergunta ou de um conselho ou da sessão, entende? Então tem um ganho terapêutico. Agora, a calatonia, por exemplo, a calatonia ela foi criada, na verdade, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E o criador, ele era um ginecologista húngaro chamado Pito Sándor, e foi durante a guerra ele foi escalado para trabalhar na Cruz Vermelha, né? E ali chegavam pessoas amputadas, baleadas, né, em estado de choque, né, estresse pós-traumático. Então, como acalmar aquelas pessoas, né? E desde dos primeiros estudos de calatonia, ele já entendeu que a pessoa que recebia calatonia e estava amputada, ela conseguia sentir o membro amputado, por exemplo, tá? Um estresse que ela estava passando devido ao trauma da guerra, né, Trauma of War, por exemplo, que é uma música do Sepultura, inclusive, que retrata isso, né, até. Ele tinha que acalmar, e como que ele ia acalmar? Né? Não era passando a mão na cabeça, né? Além disso, as enfermeiras faziam esse papel, mas ele foi pegando que toques sutis acalmavam as pessoas. E isso, por exemplo, dentro da psicologia analítica, ela é uma ferramenta de ganho terapêutico, assim, muito amplo, principalmente para transtornos mentais, como esquizofrenia, né, demências, né, coisas mais pesadas, mas nada impede de você usar num neurótico, afinal de contas somos todos neuróticos, né, Quem mas não, né? Quem quem nunca, né? A gente vai falar bastante de calatonia, mas eu queria aproveitar aqui esse momento, avisar aqui toda a nossa audiência, os dados do Euclides estão aqui embaixo, ele é terapeuta, junguiano, vai estar aqui todos os dados, vocês aproveitem inclusive aqui, curte o nosso canal, inscreva-se, dá like, vocês já sabem de tudo que tem que fazer, né? Mas a gente tem que falar para que vocês não esqueçam disso. Dê uma olhada aqui embaixo no descritivo, que tem aqui todos os contatos do Euclides. Calatonia, né? Hoje, a gente tem visto muito pouco disso. É uma técnica que realmente tem apresentado já há muitos anos bastante resultado, mas por algum motivo não entrou
no mainstream da psicologia, se é que ela está na caixinha correta quando a gente fala psicologia. Você é uma autoridade nesse assunto e deve ter conseguido já estressar bastante o que tem de positivo ou não. Como é que você vê isso hoje, pós Segunda Guerra Mundial ou Primeira Guerra? Segunda, Ou na foi na Segunda? segunda. Tanto que o Pito Sandor, ele terminou a guerra, ele veio para o Brasil, ficou radicado aqui até o falecimento dele. Ele faleceu dormindo no sítio dele em Minas Gerais, em 1992. Foi professor de psicologia analítica na PUC, de São Paulo. E hoje eu trabalho num spa, inclusive, que a dona foi aluna do Sandor. Então o método calatônico é muito utilizado Tem lá. bastante proximidade. Sim. Eu comecei a aplicar calatonia em 2012. Foi quando eu tive meu primeiro contato com a calatonia, dentro de um estudo de massoterapia. Porque assim, para ser sincero, Ari, a minha primeira faculdade foi fisioterapia, mas eu tranquei e quis fazer psicologia, mas eu não fui para psicologia porque eu já trabalhava com arte, aí fui fazer a publicidade, mas Conheço a bem como é ser comunicação eclético, social. acredite. Aí, e aí nesse contato que eu tive, quando eu recebi a calatonia, foi quando eu falei, pô, o que aconteceu aqui? Porque qual é? A premissa do Sandor é justamente essa: faça, depois me conte. Aplicaram em você? É, Oh, porque tinha uma troca, né? Para é. você aprender, você tem que aplicar e para, né, você entender o que que é a técnica, você tem que receber. Aí quando eu recebi, eu falei, Que é sabe quando isso? tem aqueles insights, assim, aquelas coisas que estavam ali guardadas, inconscientes e reprimidas e vêm à tona? Quantas e quantas calatonias que são aplicadas, a pessoa entra num estado de catarse, assim, absurdo. Pelo toque. Pelo toque. Sutil. É como se você estivesse encostando, né, como é aplicada na ponta dos pés e finaliza na cabeça, como se você estivesse tocando em bolhas de sabão. O paciente raramente ele vai sentir o seu dedo, a não ser que você tenha um dedo muito pesado. Mas o objetivo é trabalhar suavemente a ponta dos pés, porque faz a regulação psicofísica, né? Então esse foi o grande achado do, do Sandor. E aí ele escreveu o livro Técnicas de Relaxamento, que aí entra o Wilhelm Reich, né, que trabalhou muito a questão da psicanálise corporal, pós-freudiana, né? Quem mais? O psiquiatra Henrik Schultz, que ele desenvolveu um treinamento autógeno, que é usado pela NASA hoje, treinamento autógeno de Schultz, que é um treinamento que você consegue relaxar e ao mesmo tempo ter acesso a coisas que estão inconscientes, né? Porque a partir do momento que você aplica qualquer tipo de técnica de relaxamento, você tem essa predisposição a ter contato com o seu inconsciente. E a calatonia é uma técnica de relaxamento que colabora com diversas patologias, né? Como uma assim que eu vejo e que num livro que são de vários autores e professores da USP de psicologia analítica, o Corpo em Jung, mostra muito o ganho terapêutico da calatonia, por exemplo, em esquizofrênicos, né? Por quê? Porque a esquizofrenia está ali completamente fora do ego, né? Ela está muito mais no coletivo do que no ego dela, né? Então a calatonia faz ela ter esse centro no self, né? Se olharmos para anatomia da psique do Jung, o self é o teu centro regulador, né? Para você poder entrar no seu processo de individuação. E geralmente uma pessoa com um transtorno mental, ela não tá, né, nesse, por mais que esteja passando por algum processo medicamentoso, mas é necessário o acompanhamento terapêutico para fazer ela ter esse centro, né? Vamos chamar de centro, o Vou self. acabar recomendando para você, muito esquizofrênico que se atende comigo, e não é piada não. E eu acho que a esquizofrenia é uma ilustre desconhecida. A impressão que eu tenho com todos os estudos, a minha experiência que eu tenho com isso e tudo que se apontou, mas nitidamente você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que a esquizofrenia está no coletivo, não está na pessoa. Ela parece ser o representante de uma bandeira que está por aí, com qualidades que não são, né, muito elogiáveis, mas que ela transmite aquilo, vive aquilo e parece que é dela aquilo. Muitos veem isso como uma influência espiritual do lado de lá, como eu gosto de chamar.
E sempre que a gente conversa com ah, psicoterapeutas de forma geral, pelo menos aqueles que são um pouco mais esclarecidos, a gente vê essa questão de que há um coletivo ali, não é uma coisa pessoal, não há uma unidade no indivíduo, que nós representamos algo maior, não necessariamente o que nós somos, o self, como que você sugeriu. Nessa perspectiva, então, nós, na verdade, somos avatares de outras coisas, de outras pessoas, de outras situações. Acho que Avatar não, mas vestimos diversas personas durante a nossa trajetória de vida, né. E se olharmos, por exemplo, para a esquizofrenia, a gente não pode deixar de citar a Anísia da Silveira, a grande doutora Anísia da Silveira, que quase perdeu, o título de heroína do Brasil devido ao governo, né. Ela, um dia isso vai ser corrigido, Sim, porque já a obra foi. daquela mulher, e ela inclusive, É, assim, fala graças muito graças mais. a uma legião, assim, de junguianos que fizeram protestos, manifestos e voltaram atrás, né, com o veto. Porque acho que a nossa história não pode ser vetada, né, e ela revolucionou a psiquiatria no Brasil, né. Tanto que até tem um filme sobre ela que chama Nise no Coração da Sim, Loucura, que é um filme sensacional e que vale a pena, porque ela tirou, eh, Fernando Diniz, que excelente artista brasileiro e era esquizofrênico, de eletrochoque, de cama de gelo, daqueles laboratórios que a psiquiatria lá atrás fazia com as pessoas, né? E ela montou um ateliê e pôs os esquizofrênicos para pintar. E o resultado está no livro Imagens do Inconsciente, da Nise da Silveira, que você consegue ver todas as obras que ela fez no Hospital do Engenho, no Rio de Janeiro, com os pacientes que eram, assim, avatares. sensacional. Assim, a gente lida no nosso dia a dia com esse dilema existencial, né? Que é trazemos para nós a responsabilidade de todos os nossos atos, e até que ponto que nós não somos simplesmente os expoentes, os representantes de todo um ranço existencial que existe. O ser humano está ali ah, ah, vazando, minando isso para fora com o seu jeito, sua mania, a sua maneira de existir. A terapia tem ajudado muitas pessoas, sem dúvida nenhuma, a pelo menos dar um olhar para isso, e algumas realmente a como lidar com isso, né? Quando se junta tarô, quando se junta terapia e análise, a equação fica melhor. Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, pelos relatórios que eu envio para os meus supervisores e enquanto estiver tudo ok, eu vejo que estou no caminho certo, né. Você segue uma orientação. Assim, né, você tem que passar por, né, toda analista, né, tem que manter o tripé freudiano, né, que é você fazer a sua análise individual, fazer a sua terapia de grupo, se possível, e ter uma supervisão clínica, porque você pode atender 3, 10, 20 pessoas. Se você não tiver uma supervisão, se você não fizer análise pessoal, você não vai conseguir tratar ninguém. Tenho muitos amigos psicólogos, terapeutas, mas eu confesso que nunca encontrei nenhum tão eclético. Porque, além de tudo, você também está muito vinculado a várias ordens esotéricas, né? Sim. Aqui está tudo entre colunas, como eu posso perceber. Além de ser publicitário também, né? Você teve uma jornada bastante grande com isso. Eu também tenho bastante orgulho aí disso, e a gente traz essas nossas vivências todas. É muito difícil nós largarmos alguma coisa que nós vivenciamos. Essa salada que você vivenciou na tua carreira, ela. Estou te falando isso porque eu já sei a resposta, né? Mas enfim, qual que é a perspectiva que você tem de trazer tantos sabores de pontos de vista para o que você está exercendo hoje? Você acha que isso melhorou? Eu acredito que sim, porque de certa forma foi tudo muito precoce, né? Ter o contato com o tarô aos 12 anos de idade, sendo que eu estava na fase fálica ali, né? Esse daí, inclusive, com toda certeza, o seu caso mais precoce que eu conheço de ter. É, foi. Não, tem uma amiga minha, rapaz, ela teve contato com tarô com 8 anos. Ela não sabia, inclusive, falar direito ainda, né?
Tinha uma certa dificuldade, o motivo dela foi esse. Com 12 anos a menina estava deitando carta, você acredita? Ah, se eu te falar que assim, eu posso ser uma má influência ou não, mas eu tenho um vídeo que da minha filha com porque eu tinha um Lenormand que eu ganhei porque eu comprei uma toalha. Tava Já precisando de colocou a menina no precisava de uma caminho. toalha de tarô nova, eu comprei pela internet e veio de brinde um tarô aliás, um Lenormand, né, um baralho cigano. Eu dei pra ela brincar. Hoje ela tem 3 anos, mas na época que eu dei pra ela, ela tinha meses, ela não tinha nem 1 ano. Por incrível que pareça. A gente fala do coletivo, não falamos? Sim. Ela pegava as cartas, ela ficava como se ela estivesse consagrando. Ó, e jogava as cartas pra cima. Ó, ó. Tem o vídeo que comprova isso. Então, eu vou voltando na pergunta, não que existe uma miscelânea de coisas, né? Porque pode parecer, né? Uma miscelânea de coisas, mas sim a questão de ter um contato muito rápido com o tarô tenha me ajudado a gostar de arte, porque o que me fascinou foi a questão das cores, que se você pegar o Marcélia, são cores básicas, são cores mais, né? Não tão rebuscadas, tanto que eu dei mais bola pro Marcélia do que pro Lenormand, né? E a direção de arte é algo que tá no DNA, não posso negar. Meu pai, ele era publicitário também, e a arte eu posso, putz, relacionar a minha irmã, 2 irmãs minhas, que uma tocava violão, outra flauta, uma era para ser uma excelente artista plástica, mas ela resolveu não desenvolver esse lado artístico, mas ela tem um lado muito bom. Até mesmo cunhados que têm essa colocação, assim, que me influenciaram, mas a propaganda ela vem do DNA, né. Meu tio, irmão do meu pai, meu primo, que hoje é um publicitário de renome, né, até hoje. E eu fui de tabela, mas eu fui naquela ideia, assim, de trabalhar com arte e a arte eu gostava, Uma então era coisa levou a prazeroso, outra. então não me feria. Começou a me ferir quando eu vi que estava muito desleal, digamos assim, para não falar outra coisa. Sei bem como é isso. Você falou de tarô e falou tarô de Marcélia. Vamos começar por esse? Vamos? Talvez até pela. É o clássico, né? Fala em você. Sim, esse daqui ele é o Tarot de Marselha do Alexandre Jodorowsky, do Philippe Camus. É meio que uma releitura acho que de um dos primeiros tarôs de Marselha, né? Então ele tem, né? Você pode pegar, ele trabalha tanto Vou mostrar aqui para a cores, câmera. aqui ó, trabalha tanto com cores primárias, cores análogas e até cores complementares, porém com uma direção de arte, né? Por exemplo, aqui a torre, né? As moedinhas, por exemplo, aqui caindo aqui, pode ser uma chuva, como pode ser moeda, aí, né? Como existem vários desenhistas de tarô, então tem desenhista que coloca como se fosse chuva, né? De água, de dinheiro, enfim. Então esse tarô aqui, ele é muito interessante, eu gosto bastante do tarô de Marsella, não só por esse primeiro contato, mas eu vou ser sincero com você, Ari, eu não uso ele para leitura. Não uso para leitura profissional. E é um dos mais comuns, pelo menos a gente Sim, vê um dos mais clássicos, né? sim, mas eu não uso ele para leitura. Eu uso todos aqueles que eu te falei, Taylor, Toff, o Rider-Waite, o Barbara Walker, que ele é mitológico, inclusive. Ele tem as lâminas do tarô normais, assim, só que os arcanos de corte é tudo baseado em mito. Então tem muito a ver também com a psicologia analítica, então me ajuda muito. Bom, em compensação você pode não usá-los, mas eles são lindos, né? Tô vendo É, que esse aqui, aqui esse essa. tarô maçônico aqui É, é uma obra de arte, né? esse daí veio de Budapeste. Eu vi uma estátua de um cavaleiro templário, assim, numa taberninha, assim, em Budapeste. Aí eu falei, pô, deixa eu ver o que tá acontecendo ali, né? Aí entrei, era uma loja de produtos esotéricos, vendia incenso, vendia tudo. Aí eu vi o tarô maçônico, eu falei, Vamos ver qual que é a dele. vamos para casa, né? Vamos para casa, né? Até por afinidade. Sim. E tem um trabalho muito bonito, né? Tem umas peças assim, você sente a qualidade dele. Esse é um dos grandes problemas de tarô, né? Porque como ele é muito manuseado, Uhum. ele tem que ser muito bem preparado, senão ele se estraga rápido, né? Sim, por isso que eu gosto de ter assim, aqueles que eu uso
para estudo e aqueles que eu uso para trabalho. Os de trabalho não é tão daquele jeito. Mas aqui, por exemplo, o maçônico ele é legal, por exemplo, o naipe de paus é o naipe de malhetes, por exemplo, né? Então, e até mesmo a própria simbologia desse tarô, né? Aqui, a morte, né? A morte ela é sensacional no baralho do, ma- do- dos maçons Ele vem junto com toda a representação e simbologia maçônica, né? Isso que é toda, muito curioso. O sim. depara que fizeram do. Para quem for iniciado na ordem aqui vai entender muito bem o que que a Lua quer transmitir, né? Sem dúvida. Então aqui então a arte dele, ela sim, ela é voltada para maçonaria, mas eu uso assim ele muito mais assim para estudos, né? Para Você porque coleciona tarô? coleciono, Tem, geralmente quem gosta, né, traz, tá coleciono. sempre ali procurando um ou outro. Esse daqui, por exemplo, esse aqui eu achei sensacional, talvez pelo tamanho, né, dele. Tarô de Dali. Salvador Dalí. Fala dele um Grande pouquinho. Salvador Dalí. Esse daqui ele tem uma história também muito bacana, porque esse daqui eu comprei em Paranapiacaba, na convenção de magos e bruxas, que eu uma vez fui convidado pelo Ney Naif para dar uma palestra lá de tarô. Aí tava tendo lá no evento a venda de baralhos, aí eu me deparei, assim, paguei uma fortuna, tive que, tipo, precisei de ajuda para pegar metrô de volta para casa. Eu deixei tudo que eu tinha nesse baralho aqui, mas esse baralho aqui ele é todo pintado pelo Salvador Dalí, né? Então aqui Impressionante, muito bonito mesmo. é a direção de arte do próprio Dalí, né? Nós tínhamos dito do 3 de ouros, né? Naquele momento, mas aqui, por exemplo, 6 de ouros. Aí aqui já entra os arcanos maiores, né? A temperança, carta sensacional, né? E ainda mais com a pintura de um artista Desse como naipe. Salvador Dalí. Então, assim, aí você pega para estudar, aí você pega para estudar simbologia, você pega para estudar tudo que você quiser aqui dentro, né? Por exemplo, é de um artista, é de um pintor, mas ó, aqui temperança, aqui tem o símbolo de aquário, Tem toda uma tem relação. toda uma simbologia aqui por trás, né? Uma letra em hebraico, que agora eu não vou lembrar qual que é, né? Mas ali tem ligação ali e a gente já pode associar o tarô com a árvore da vida, com a cabala, com só um tarô do Dali, né? Essa é uma coisa que chama muito a atenção, né? A verossimilhança que existem entre as linhas, as bases, as fontes esotéricas, se é que não é uma só. Tá? Cabala, Árvore da Vida e outras fontes, parece que são formas diferentes de enxergar a mesma coisa. A simbologia dentro da nossa realidade, da vida que a gente vive, aparentemente é uma maneira de se comunicar com nós, porque não há no fundo palavras. Sim. Então, quando a gente olha um símbolo, quando a gente vê uma imagem, aquilo transmite uma sensação, barra emoção, barra entendimento, e é o que se dá para fazer nesse nível que nós vivemos. É mais ou menos assim que a coisa funciona? Basicamente sim, né? Mas aí falar em cabala a gente já entra numa profundidade do ser humano ali que eu acho que é bem profunda. A gente está falando de um grande programador que não tem muita forma de falar com a máquina, que seríamos É, nós, e é, utiliza ali de um código para ver o que que é, como é que a gente responde. sim. Assim, por exemplo, se a gente quiser fazer uma ligação do tarô com a cabala, nós conseguimos pegando a anatomia do templo maçônico, por exemplo, né? Então tem lá os cargos, né? Sim. E cada cargo simboliza uma séfira, ou sefiró. Primeiro vigilante, segundo Segundo vigilante. Vilã, aí tem, Pode né? falar? Sim, pode. Não, assim, é porque tem alguns colegas que veem até a citação de determinados termos, como quebra de sigilo, sei lá, o que passa pela cabeça das pessoas, né? Mas enfim, acho que pode, né? Mas você entende que chega lá, né? Sai lá no Malkuth, né? E vai até Keter ali, Sim. vai lá na luz, né? No,
Então dá para fazer essa ligação. E tem uma imagem que é muito interessante, que é realmente da anatomia humana, né, dentro do corpo do templo maçônico, e a ligação da árvore da vida, né. E também tem também a ligação de toda a trajetória, né, de você ir passando e cada momento que você está passando, né, se você está escalando, que também tem a ver com a, né, se a gente começar a fazer associações, a gente não para, porque a gente consegue fazer associação, inclusive até com a jornada do herói, por exemplo, né, de você fazer a escalada, por exemplo, da árvore da vida é uma jornada, né. Porém, a cabala, no meu ponto de vista, precisa de muito conhecimento, né, para falar dela. Ah, sem dúvida, tem Como eu sou bastante. apenas um aprendiz, eu prefiro não. Uma frase que eu sempre digo, eu acho que se aplica bastante na cabala, né? Tem coisas que quem sabe não fala e quem fala não sabe. E a gente tem visto bastante gente falando de cabala e não sabe do que está falando, ou pelo menos a impressão que eu tenho é que não sabe. Talvez seja um erro de interpretação meu, mas talvez pela sua profundidade. Caminho de estudo sem fim, como dizem os judeus, né? Eh, Você vê dentro do trabalho do tarô, com a terapia que você pratica, algo nesse sentido? A gente analisa, analisa, analisa e nunca consegue chegar no fim de uma situação, e a fonte disso seria justamente de uma infinitude da nossa jornada? Eu acho Como é que que você aí, encara a jornada humana nisso tudo, aí na eu sua acho que aí experiência? vai do processo de cada um. Acho que cada ser humano, pelo menos os meus pacientes, eu consigo ver e fazer essa análise. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu ritmo, né? Então eu acho que varia muito, acho que varia demais assim de ser humano para ser humano. A maioria das pessoas tem procurado estar fazendo a coisa certa. Eu vejo que esse é um grande, é uma coisa que incomoda muitas pessoas, não estar fazendo a coisa certa. E não é necessariamente a coisa certa, socialmente aceita, mas ela acredita que existe um plano, Uhum. existe uma missão, e ela não está encontrando isso, ela não está naquela trilha que ela deveria estar. Você vê a vida com esse determinismo também, que ah, nós temos uma caixinha, nós temos que seguir uma jornada do herói. Eu acho que a partir do momento que você tem um obstáculo e a gente pode fazer uma ligação desse obstáculo com algo sombrio, ou dentro do aparelho psíquico do Jung, a sombra, né? Ali é onde você justamente tem que entrar. Porque eu acho que quando você consegue entender a sua sombra, você entende a sua missão, você entende o seu propósito, você entende o seu caminho, você entende a sua jornada. Agora, se você não estiver disposto a encarar essa sombra, você não está disposto a compreender a sua vida. E você não conseguindo compreender a sua vida, você não vai conseguir compreender a vida de ninguém. Dentro da caminha da magia, a gente se depara com isso todo santo dia. O que o Jung chamava do depósito da sombra, a gente vê que, na verdade, isso com todas as pessoas, tá? Incluindo a mim, todas as pessoas que eu vejo. A nossa sombra, essa simbologia que se usa, esse sinônimo que se usa para isso, é um depósito de fracassos, abandonos, incompreensões, frustrações, e nós não queremos ver isso, porque ninguém quer ver o que falhou, Uhum, se é que é falha. Muitas vezes é até certo abandono, mas esse resgate dessa sombra, ou pelo menos se pacificar com isso, entender que aquilo aconteceu, série de coisas, é sem sombra de dúvida o caminho do prosseguir reto, como eu estava dizendo, sim. reto no sentido de você estar seguindo aquilo que você se propôs, seja determinado ou não. Mas quando as pessoas abandonam essa sombra, e a maioria das pessoas não quer nem olhar para ela, é ali que ela patina. A impressão que eu tenho é que o braço longo da sombra, ele não te deixa ir, Sim. cria-se um vínculo, né, uma Uhum, coisa meio simbiótica lá, e não há o que você faça, você não dá um passo para frente. sim. Na tua experiência de vida, você vê nos seus pacientes também isso? Sim, que é o que eu chamo de momento urobórico, né. Ah, você deu um nome, ou tem um nome. Não, é um símbolo, né, é uma simbologia, Ah, Ouroboros, tá, do do Ouroboros. Ouroboros. Entendi, Enquanto urobórico.
né. É um movimento urobórico, né, é um ciclo de repetição que se repete, se repete, se repete, se repete. Por exemplo, você abre uma empresa, você trabalha nessa empresa 3 anos, só que aí você quebra. Você abre outra empresa, você trabalha 3 anos, ela quebra. Você abre outra empresa, você trabalha 3 anos, ela quebra. O que está acontecendo? Você está Orobós. você tá num ciclo urobórico, Tem uma cobra comendo a cauda aí. enquanto você não cortar essa cauda, você não vai encontrar o seu caminho, é isso que eu quero dizer, entende? É a mesma coisa assim, é você deixar uma área e migrar para outra completamente diferente, toda a sua bagagem, ela tem que fazer sentido para você e para os seus pacientes, no caso, por exemplo, né. Teu entendimento é bastante pessoal das pessoas, ou tem pessoas que te procuram também pela perspectiva empresarial, especificamente? Como que está isso? Que a gente vê em outras práticas, tem alguns colegas que a gente entrevista aqui, eu mesmo faço esse tipo de atendimento, que a relação ela é justamente nesse campo, né? A pessoa não tem tanta preocupação com ela com o pessoal, é empresarial, e aí a coisa complica um pouco mais, pela quantidade de pessoas, acionistas, colaboradores. Como é que você enxerga essa questão? Dá para trabalhar também apenas nesse sentido, excluindo um pouquinho o indivíduo central que está pensando naquilo? Aquele CNPJ que ele resolveu fazer, tem jeito? Tem, tem, e também para o terapeuta também, né, não dá para viver só de clínica, né, você tem que ter outros meios, cursos, workshops, mentorias, Palestra? supervisões, palestras, né. Mas o viver de clínica é assim, é de fato transformador, porque cada um que senta na sua poltrona ou divã, né, olhando para Freud, vamos chamar de divã, você também está aprendendo. De certa forma, você está aprendendo com cada fala. Você trabalha com a sua escuta, mas quando você vai dar aquela devolutiva, que é o que aquele paciente está precisando ouvir, muitas vezes são ganhos que ele trouxe, mas ele não se escutou. E você precisa repor para ele refletir. E aí você acaba tirando um momento de sombra e dando um pouco mais de luz para uma situação. E aí você vai clarificando e aí existe toda a amplificação. A tudo que eu vi você falar, me parece que os oráculos, no fundo, eles desmascaram a nossa tentativa exaustiva e sem fundamento de controlar. Parece um pouquinho isso. E não tem controle de nada, na verdade. Ou pelo menos somos muito incompetentes para conseguir controlar isso, né? É uma grande agonia humana isso. Vou reforçar aqui com vocês, da nossa audiência, dá o like aqui no nosso canal, curte, inscreva-se, a gente precisa bastante dessa interação de vocês, é disso que a gente vive, então não esquece não. Encaminha, compartilha aí com todo mundo, tá certo? Os dados do Euclides estão aqui no descritivo. E, Euclides, diz aqui algumas palavras finais, como é que você vê aí esse momento que a gente está vivendo, baseado aí na tua experiência de tarô com psicologia. Como, o que você acha que poderia ajudar a gente nesse momento que todos estão passando aí? Olha, estamos ainda, né, numa questão muito delicada do planeta, né, que revolucionou e transformou muita coisa, mas ao mesmo tempo que transformou, machucou, destruiu, né? Então, eu vejo que aumentaram os casos de ansiedade, de depressão, de divórcio, de dependência química, e essas sombras, muitas vezes você tem que passar até para você poder curar, para você ajudar nessa cura pela fala, né. Então eu vejo que, eh, independente do que estamos vivendo, eu acho que o tarô, como ferramenta de acesso ao seu inconsciente, ou de forma oracular para você fazer uma consulta, eu quero tô com uma grana ali, quero saber se eu vou conseguir receber para fazer uma consulta com o tarô, fazer uma consulta com o I Ching, vou fazer uma consulta com as runas, com os búzios. Qualidade de ser estar tá ali, né, o ser estar. Então eu vejo que hoje, com a internet, com tudo isso, acho que ajuda bastante,
né? Porque hoje, por exemplo, você pode, né, atender, porque até então a psicologia, a psicanálise, a psicoterapia era no consultório só. O Conselho Regional, aliás, o Conselho Federal de Psicologia vetava consultas online. A telemedicina ela saiu de demonizada para absolutamente necessária, né? Total, Curioso isso. entendeu? Então precisou ter uma sombra para dar uma luz, né? Então isso daí possibilitou essa amplificação, né? Essa abertura de leque de possibilidades para trabalharmos, né? Então é super tranquilo também você tá fazendo uma consulta online e sentir que naquela consulta é legal deixar de lição de casa para o teu paciente pensar um arcano do tarô. Ah, você aceita? Pô, aceito, vamos lá. Como terapeuta em baralho, posso tirar? Pode. Puxo, to. E aí eu dou o meu livro aqui pro. Para a gente encerrar a nossa entrevista sem falar do teu livro, né? A gente pode. Lembrando que ele é independente, não tá. Aqui é o Tarô, os Maiores Mistérios aqui, é o livro do Euclides, Psicoterapia, Simbologia, Mitologia, Oráculos, Ordens e Caminhos Iniciáticos, Filosofia e Arte. Você que é da nossa audiência, que gosta de uma dessas temáticas aqui que eu comentei, vai achar sensacional esse material. Tem tiragem limitada, né? Sim. Mas depois vocês entrem em contato aqui com o Euclides, ele vai passar com vocês. Vamos fazer aquela experiência que a gente fez da outra vez, só para o pessoal entender um pouquinho. Podemos tirar uma carta para o público, né? O Vamos que tirar? você quer? Você que sabe. Para mim. Vamos? Fica à vontade. Vamos. Toca aí, vê a forma que é. A gente dá um colorido aí na finalização da nossa entrevista. Vamos lá. Vou pegar então aqui o tarô The Holy Light, que é o É um dos tarô. teus preferidos. Olha, eu não vou dizer que ele é preferido, mas ele é um tarô interessantíssimo, porque ele veio até autografado pelos diretores de arte e Que designers bacana. do baralho. Mas ele é mais hermético, né? Ele tem uma simbologia mais hermética, assim. Eu acho que ele conversa bastante, assim, com as pessoas, né? Se a É gente bom quiser porque o dar uma. público vê uma das experiências, como é que funciona também. Você usa Sim. seu livro também, né? Porque assim, é aquele tal negócio, né? Se o conselho fosse bom, eu venderia. Então eu deixei já pré-escrito aqui, e é a forma que eu uso com os meus analisandos, né? Isso daqui só em análise, tá? Isso daqui é um negócio que é um exercício que a pessoa com o livro pode fazer para ter uma autoleitura, né? Sim. Mas a ideia é uma trilogia, né? Aqui eu tô falando só dos 22 arcanos maiores. Então, essa ideia que eu fiz para ter esse acesso ao inconsciente é justamente usando os arcanos maiores, né? Então, pegar esse baralho aqui, que é o baralho de Holy Light, as lâminas elas são bem herméticas aqui. Aqui a gente pode ver Hermes Trismegistus figurando eremita, né? Sim, sim. Então, é muito interessante. Mas vamos lá. Bom, fica com o livro. Vou ficar com ele aqui. Tá marcado aí a página. E aí a gente pode fazer aqui uma carta. Como que você imagina? Uma carta para o canal, uma carta para o Eu acho que era público, interessante a gente fazer. uma mensagem. Não quero ser aqui muito egoísta, não. Vamos fazer para o nosso público. Seguramente a gente tem um inconsciente coletivo também que está nos assistindo, e a somatória disso vai dar um determinado quadrado. Vamos fazer para ele? Vamos fazer, com certeza. Então aqui é simples, fazemos o embaralhamento. Eu costumo embaralhar até o momento que eu sinto que Chegou. Às vezes pula a carta, às vezes pode não pular. Se pular, a gente para e pega, né? Se não, a gente, quando sentir aqui a energia. Esse respeito à sensibilidade é a primeira virtude do tarólogo. Às vezes pula a carta, às vezes não pula, às vezes o tarô ele quer já dar a mensagem logo de cara, que você dá duas, pum, pum, já vem uma carta. Aí você tem que usar ela, não pode deixar escapar.
Mas também por não ter tanto manuseio, ele vai querer ser aberto, ele vai querer que você Também seja, tem então essa. tem Há essa uma também. consciência individualizada no tarô, Total. particularizada. Então assim, Ari, eu vou puxar uma carta aqui, aí a carta que for sorteada, você lê a mensagem pro público aqui da egrégora. Tá ok. Você. Olha só, quem que veio? A morte. Morte, deixa eu achar ela aqui. Ah, passei, Que não. nesse baralho aqui ele tem uma simbologia, é o arcano 13. Achei. Modificar, alterar e dominar. Quando chegou o momento de reciclar, de pensar diferente? O sucesso existe, mas não é como está desejando. Deixe tudo de lado e procure outras coisas. Pessoas ou projetos bem diferentes. Renovar indica prosperar, mas é necessário mudar de atitudes. Sem dúvida nenhuma, eu tenho convicção que boa parte da nossa audiência vai estar levando esse pensamento aqui, ou ver de novo o vídeo, né? Aproveita aqui, rebobina aqui o vídeo, olha direitinho, porque com certeza essa mensagem deve fazer sentido aqui para o consciente coletivo que é formado da nossa audiência. É assim que você trabalha, é assim que você faz, e está aqui uma demonstração disso. As pessoas que quiserem mais informações, entrem em contato com o Euclides. A gente aqui da Egrégora também está dando apoio na conexão dele aqui com as outras pessoas. Não deixe aqui, então, de curtir o nosso canal. Algumas mensagens final? Não, apenas agradecer essa oportunidade e dizer que estou à disposição para quem queira fazer alguma leitura de tarô, consulta psicanalítica, psicoterapia. Fico à disposição. A gente aqui te Aguardando já a próxima agradece. aí pra gente Com certeza. A gente fala dessas fazer coisas, mais falta tanto bagunça. assunto, né? Falta tanto assunto. Mas assim, de forma geral, quero te agradecer bastante por você Eu que estar aqui com a agradeço. gente e seguimos em frente. Blitz, Juntos. grandes abraços para você. E aí, com isso, a gente encerra mais esse nosso programa de hoje, trazendo aqui para você mais essa reflexão. Avalie, sim, a maneira de que a gente pode progredir e prosperar, fazendo uma avaliação cada vez mais profunda da nossa psique, inclusive com o tarô. Grande especialista que é o Euclides. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Que assim seja, e assim será, e assim será, e assim vai ser.